piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Les piranhas, les crocodiles et tous les vers qui sont dans l'eau. Dans la forêt, les singes hurleurs, ça m'est égal, je n'ai pas peur. Adieu l'ennui qui me tenaille, demain je m'en vais en Guyane. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao curso Introdução à Literatura da Guiana Francesa, História, Gêneros e Temas. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre as literaturas de expressão francesa. Quando falamos de literatura de expressão francesa, a gente sempre acaba discutindo questões que não são apenas literárias, mas também questões históricas, sociológicas e, sobretudo, políticas. Isso porque a discussão sobre a literatura de expressão francesa, ela envolve fatalmente discussões sobre a língua, sobre o francês, e também sobre questões identitárias, de construção de identidade nacional. A relação entre a língua e a construção da identidade nacional, ela foi já bastante estudada pelos historiadores. Em especial, a gente pode citar o Eric Hobsbawm, que é um historiador inglês, que ele vai ter um livro só sobre nações e que chama-se Nações e Nacionalismos, em que ele vai falar sobre a questão do nacionalismo como movimento que surge no século XIX na Europa, e a importância que a língua, a escola e a literatura vão desempenhar dentro desses movimentos nacionais. O que o Hobsbawm fala é que o nacionalismo, como um fenômeno recente europeu no século XIX, ele vai estar presente não só nos países que já se constituíam até então como Estados-nação, como é o caso da França e da Inglaterra, mas também nos países que estavam num processo de unificação, como a Itália e a Inglaterra, e também em outras regiões, fazendo parte de movimentos nacionais, onde esses movimentos buscavam justamente uma independência por fazerem parte de outros grandes impérios, como a gente vai ter, tinha na época o Império Austro-Húngaro, o Império Russo, o Império Otomano, e o nacionalismo foi muito importante naquele período, sobretudo no final do século XIX e um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e ele vai ter uma grande importância até como um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. Justamente a gente pode até citar como um exemplo sobre a questão da importância da língua e da literatura nesse período, o caso da Itália. A Itália, como vocês sabem, ela se unificou tardiamente, e nesse processo de unificação, dentre os diversos dialetos regionais que eram e que ainda são falados na Itália, foi escolhido o dialeto fiorentino, que é ali da região da Toscana, de Florença, como sendo o idioma oficial, que é o italiano hoje, né? Justamente em função da literatura, porque era o idioma de Dante, Petrarca e Boccaccio. E aí os demais dialetos vão ser mantidos até hoje numa esfera mais doméstica, enquanto o dialeto fiorentino torna-se a língua oficial, o italiano, que vai ser utilizado e que vai ser ensinado nas escolas. Essa é também uma das questões chaves ressaltadas pelo Hobsbawm, é que a escola vai vir e, por meio da unificação linguística, se constrói como um dos símbolos da nação, a língua. No francês, ali no século XIX, nós também vamos ter os movimentos do imperialismo francês, que vão fazer com que hoje boa parte dos países que a gente considera, né, os países que são francófonos, se tornam francófonos justamente em função dessa dominação imperialista que aconteceu no final do século XIX. E aí começa a surgir o termo francofonia. A francofonia, que num primeiro momento era um termo, digamos assim, um termo meio que guarda-chuva, assim, um termo para designar esses conjuntos de países que têm o francês como idioma, ele acaba sendo um termo que reúne contextos linguísticos, políticos e literários bastante diversificados, o que a gente vai ver hoje na nossa aula. Isso porque a francofonia vai mais ou menos se dividir numa divisão que às vezes que é uma divisão didática, entre o norte, que seria a Suíça, a Bélgica, Luxemburgo e o Canadá, e o sul,
que são os países da África, tanto do Maghreb quanto a África subsaariana, e também o Caribe, as Antilhas, né, e o Oriente Médio e a Ásia. Cada uma das literaturas produzidas nesses países em língua francesa, ou seja, que eram então chamadas de literatura, que são literaturas francófonas, vão trazer as marcas de uma interação entre línguas e culturas, e por vezes a gente vai poder observar que havia confrontos e que há confrontos muito violentos que são produzidos na relação daquelas línguas e culturas locais com a língua e a cultura francesa, e que em cada um desses contextos geográficos e históricos, isso vai acontecer de uma maneira distinta. Isso faz com que depois, ao longo do século XX, quando as ex-colônias vão adquirindo suas independências, haja uma distinção entre a francofonia com F maiúsculo, que é uma política oficial, uma política exterior do Estado francês de relação com as suas ex-colônias, que é usado como em relações internacionais, o termo utilizado é uma maneira de soft power, que é um poder para eles se relacionar, um poder político do Estado francês, com a francofonia com F minúsculo, ou seja, que é a francofonia real, que é a francofonia do idioma que a população, que o povo fala. Mas muitas vezes essa distinção é tida pelos críticos como uma distinção muito difícil de ser realizada na prática, justamente em função de uma relação tão intrínseca que acontece entre a língua, o idioma e a política. E isso acaba incluindo também a literatura. Então, separar o que é a literatura, o idioma e a política acaba se tornando praticamente impraticável. E quando a gente fala de literatura de expressão francesa, a questão principal acaba sempre tocando na relação no que antigamente era se chamado de uma relação entre o centro e a periferia, ainda que esses termos sejam um tanto quanto problemáticos, mas que tanto no caso do norte quanto no sul, havia a relação dessas literaturas com a literatura francesa. Num primeiro momento, todas essas literaturas elas surgem nas imitações dos modelos importados de Paris. E num segundo momento, cada vez mais vai surgindo um desejo que é estético e político ao mesmo tempo, de construção de literaturas nacionais autônomas em língua francesa. E é por isso que essas literaturas vão refletir os seus diferentes contextos e que, tendo em comum esse problema da construção da identidade nacional. No caso do Sul, a gente vai ter uma construção, uma relação um pouco diferente, porque, por exemplo, no caso dos países europeus, né, a Bélgica e a Suíça, elas estão ao lado da França, são vizinhos fronteiriços, mas que falam francês há muitos séculos e que nunca foram subjugados pelo Estado francês, eles sempre foram estados independentes. E com isso, mas apesar disso, a relação é um pouco problemática, tanto que há críticos que muitas vezes se levantam um questionamento de será que existe de fato uma literatura belga? A gente pode falar de uma literatura suíça da região romande, que é ali a região francófona da Suíça? E a oposição que eles vão fazer, o que é curioso, por exemplo, no caso da poesia belga do século XIX, ela vai tentar se diferenciar da literatura francesa, querendo afirmar a sua alma belga, se aproximando da sua identidade nórdica, ou seja, da sua relação com o flamenco. E é curioso isso, porque a gente sabe que até hoje a relação da Bélgica entre as duas regiões ainda é um tanto conflituosa. E a mesma coisa acontece com a Suíça. A literatura vai querer afirmar a sua identidade romande em oposição às outras partes da Confederação Helvética. E
ainda que muitas vezes eles acabam sendo vistos, assim, não sem grandes destaques como literaturas nacionais autônomas e muitas vezes confundindo como sendo só uma parte, um anexo da literatura francesa. No Canadá, ali na região do Quebec, acontece mais ou menos uma coisa parecida, em que a literatura no século XIX, no começo, no século XIX, século XX, ela vai ser sim, também uma literatura de resistência, de celebração da paisagem, da cultura e da história dos canadenses francófonos, os quebecois, que vivem essa contradição de serem francófonos e ali serem súditos naquela época da coroa britânica. O que mais ou menos acontece até hoje, né? Existe o Quebec acaba sendo uma ilha francófona no meio de um país anglófono que tenta meio que se sobreviver a esse domínio do inglês, sobretudo por estar tão próximo dos Estados Unidos. Esses conflitos de identidade e da relação com a França são muito mais até agudos nos países do chamado Sul, justamente porque eles estão associados aos conflitos pós-coloniais, né? As ex-colônias, que muitas se tornaram independentes, no caso da Argélia, por exemplo, com o caso de uma guerra, então você vai ter conflitos que são bastante problemáticos, que vão envolver também a questão do racismo do europeu branco em relação às populações nativas, sejam africanas ou asiáticas, ou os antigos escravos, no caso do Caribe também, de origem africana, logicamente. E isso cria uma nova camada um pouco problemática, sobretudo para a literatura, que é a questão de escrever em francês, né? Porque a construção de uma identidade literária nacional na língua do colonizador, na língua daquele que nos subjugou. E isso, às vezes, é muito problemático, sobretudo, e é bastante debatido pelos autores africanos, de por que fazer isso. E será que se deve fazer isso? As respostas são múltiplas, as perspectivas são múltiplas, desde aqueles que defendem que o francês acaba sendo uma língua franca, já em função do plurilinguismo dos diversos países africanos, em que, às vezes, cidades, regiões próximas vão ter línguas tão distintas, já que eram tribos distintas, e que não haveria, então, nem entre o próprio país, o francês vem como uma língua franca, e também a ideia de que o francês seria uma maneira de trazer mais reconhecimento internacional, em função de ser uma língua mais acessível, ainda comercialmente acessível, ainda que ele esteja perdendo a sua importância editorial cada vez mais quando comparado com o mundo anglófono. Mas, ao mesmo tempo, a gente também há aqueles escritores que reconhecem, buscarem, digamos assim, um certo reconhecimento da metrópole, querendo, então, almejando ganhar os grandes prêmios, como o Prêmio Goncourt e tal, justamente porque ainda estão nessa relação que é muito problemática do mundo colonial com a metrópole, que é bem típica do contexto imperialista e colonialista, como a gente lembra das aulas de história. E isso também acontece muito no caso da França, porque diferentemente do que aconteceu com os outros idiomas e com os outros expoentes do colonialismo e do imperialismo, a França ela ainda mantém o seu papel de protagonismo. Paris ainda é a grande capital econômica, financeira, editorial, literária, cultural do mundo francófono, diferente do que acontece no caso, por exemplo, no inglês, em que Nova York ganhou mais importância do que Londres. Também em português a gente tem um papel muito mais importante, uma economia mais dinâmica em São Paulo, no Rio de Janeiro, do que em Lisboa, e em espanhol com Santiago, Buenos Aires, que também são mercados consumidores muito maiores e mais dinâmicos, literários, editoriais, do que Madrid.
Então, como a França guarda esse local, digamos assim, privilegiado, isso reforça um pouco essas relações ainda dentro de uma visão de centro e periferia. Num primeiro momento, no desenvolvimento dessas literaturas nacionais, havia sempre uma busca de afirmação da sua identidade literária por meio da descrição da paisagem. Isso, no caso, por exemplo, da literatura das Antilhas, acontece muito antes na literatura que vem antes do Césaire. O que alguns críticos hoje já dizem que é um pouco problemático, porque essa afirmação da identidade pela paisagem vai ser uma representação que se constrói pelo olhar do outro, sobretudo porque havia uma tradição no final do século XIX de querer muito trabalhar o exotismo, né, o exotismo tanto nas artes plásticas quanto na literatura, um certo orientalismo exótico como uma coisa interessante, o que hoje já também é bastante criticado. Apesar disso, o Homi Bhabha, em um livro que chama O Local da Cultura, ele vai destacar a importância crucial da afirmação cultural e das histórias reprimidas dos povos subordinados por meio de literaturas autônomas. O Bhabha é um dos grandes expoentes dos estudos pós-coloniais, que é um tema muito importante na literatura anglófona, e que justamente vão se deter amplamente sobre esses conflitos de identidade, alteridade, relações de poder e na crítica ao que é chamado do discurso colonial. Só para a gente fazer um parênteses, essas questões que são problemáticas de terminologia, sobretudo universitária, com a questão da literatura francófona, também acontecem com a literatura anglófona. Isso porque, se a gente vai, num primeiro momento, chamar de literatura francesa ou literatura inglesa, comumente a gente geralmente vai pensar que se tratam da literatura produzida pela França e pela Inglaterra. Então, como denominar essas literaturas produzidas nessas línguas fora desses dois países? Esse debate na Inglaterra fez com que até a década de 80 o termo que se utilizasse, sobretudo nas universidades, para definir os departamentos, era de literatura da Commonwealth. E a Commonwealth, a gente sabe que é a comunidade das nações que faziam parte do Império Britânico. Mas essa denominação foi considerada também muito problemática. Um dos principais críticos dela foi o escritor indiano Salman Rushdie. E o que o Rushdie, entre outros, criticavam é que ela englobava países que não faziam parte da Commonwealth naquele momento. E, sobretudo, o que o Rushdie dizia é que havia uma enorme contradição, porque a literatura da Commonwealth excluía a Grã-Bretanha, porque designava os outros membros da Commonwealth, sendo que a Grã-Bretanha é a líder da Commonwealth. Então, ele dizia assim, como pode ser chamado de literatura da Commonwealth? Aí, depois, na década de 80, criou-se um novo termo, que seriam novas literaturas em inglês, e hoje é mais utilizado o termo de literaturas pós-coloniais, post-colonial literatures, que também, de certa maneira, é um pouco problemático, porque ela não compreende a realidade do Canadá e da Austrália e da Nova Zelândia, que não fazem parte desses contextos pós-coloniais, ainda que eles tenham sido colônias, mas como foi um outro contexto, eles não se inserem, sobretudo nos conflitos gerados pelos movimentos que caracterizam a literatura pós-colonial e as relações pós-coloniais na África, na Ásia e no Caribe. No caso do contexto francês, houve, em 2007, uma série de escritores se reuniram para recusar o termo literatura francófona, e eles publicaram no Le Monde um artigo, um manifesto que se chamava Pour une littérature monde, en français. Ao afirmarem que a enorme diversidade da literatura contemporânea em língua francesa necessitava que houvesse um outro termo. E assim eles propunham o fim da francofonia,
que eles deliberadamente tomavam como sendo a francofonia com F maiúsculo, ou seja, a política oficial do governo francês, e propunham o nascimento do que eles chamavam de uma literatura mundo. Justamente buscando apagar essa distinção entre centro e periferia, e qualquer forma de imperialismo cultural, propondo, então, uma diversidade muito grande de literaturas em francês. Esse manifesto recebeu também críticas, afirmando que ele defendia um monolinguismo eurófano e que ele acabava reforçando aquilo que ele tinha como objetivo criticar. E, de certa forma, por isso que hoje se tem uma preferência pela utilização do termo literatura de expressão francesa, que seria um termo um pouco mais neutro, já que a expressão literatura francófona, que originalmente visou juntar todos as literaturas escritas em língua francesa, acabou sendo um termo que que divide justamente por essa hierarquia entre o mundo pós-colonial e a França.